negócio da mesma área durante 2 ou 3 ou 4 anos, sobre isto, depois de indemnizar correto. Essa informação. Mas isso eu sei que acontece. Sim. E isso é legal. Sim, isso sim. Isso é interessante, era quando temos uma Nacional de Saúde, tudo que era médicos formados, 10 anos de exclusividade ao Estado. Era, não era? Pois. Já que é pago os estudos para nós, é verdade, pago por mas privado é privado. Se tornou-se no público e não é contribuição. Mas é que o público agora já é público, mas já é carote, não é? Já não é assim tão Não, mas a forma é interessante, pelo menos para as áreas do Estado, se houvesse esta obrigatoriedade de exclusividade durante 10 anos ou 5 anos, era interessante. Sim. Desculpa a intervenção rapidinho, professor. Então, uma perguntinha. Então, nesse caso, se eu estou trabalhando numa região onde é que eu quero implementar um negócio que eu estou a prestar serviço para outra empresa, não posso implementar um negócio nessa zona? Não, isso tem que ver se eu sou contratada por uma empresa, não é? Eu não posso, por uma questão de concorrência e lealdade, não posso ir abrir um negócio idêntico, não é? É o que me acontecia muitas vezes com os mecânicos, não é? Os mecânicos entravam para uma empresa e começavam a trabalhar, por exemplo, para uma BMW, o mecânico da BMW, e depois tinham todos uma oficina à parte, não é? Onde trabalhavam ao fim de semana, onde começavam a canalizar os clientes todos para a sua oficina, não é? Para ele ganhar um salário extra e as pessoas deixarem de vir aqui, ou seja, aqui há uma concorrência desleal entre o empregador e a entidade empregadora. Mas isso é ilegal? É ilegal. É ilegal no sentido de... A menos que porque normalmente nos dias de hoje os contratos de trabalho estão todos blindados, não é? Até porque mesmo vocês num bar, por exemplo, vocês contratam um trabalhador e o trabalhador vai trabalhar, por exemplo, em Lisboa se calhar isso não tem assim tanta expressão, mas no meio pequeno pode vir a ter. Por exemplo, Leiria, não é? Que já não temos uma oferta assim tão alargada quanto isso, em que vocês têm um bar que abriram, dão formação aos vossos funcionários, e eles adquirem os conhecimentos todos das fichas técnicas, das preparações, das coisas todas, não é? E depois, passado uns tempos, vão começar a trabalhar no bar na rua seguinte, não é? Então, a levar o conhecimento e a formação que vão tendo, porque vocês queiram, quer não queiram, vocês têm uma formação específica, mas todos os dias que nós trabalhamos estamos sempre a aprender, não é? Estamos a exercitar e estamos a aprender e estamos a fazer, e levam os seus conhecimentos para o outro lado, não é? Há aqui uma concorrência desleal. Hoje em dia, os contratos já quase todos prevêem isto, prevêem pactos de permanência por causa das formações, prevêem pactos de não concorrência, já está tudo muito blindado. Então vou ter que ler o meu contrato, porque não fazer uma proposta para prestar um serviço aí. Eram mais ou menos 2 km ou 3 km de... É ver o que é que o contrato diz, o contrato originário diz, e se... Os meus patrões se calhar não iam... Porque um é hotel, outro é discoteca, eu acho que... Mas também, não, se houver alguma coisa, também pode sempre perguntar, dizer, tive uma proposta assim, será que vocês veem algum inconveniente, acham que é incompatível? Porque eu, do meu ponto de vista, não me parece que seja incompatível. Agora, para abrir um negócio é que não seria, mesmo tendo esses quilómetros, 2, 3 km de distância. É assim, depende Aí, se o teu contrato não diz nada, estas questões que a professora está a dizer, tu podes fazer aquilo que tu quiseres. Eu abri o meu negócio 100 metros à frente daquele onde trabalhei a minha vida toda. Era o que mais me faltava, elas dizerem que não podes. Não posso, o caraças, é que não sou livre como os outros todos. Ok. Tem que ter explícito num contrato, percebes? Se os contratos antigos não diziam nada porque estas coisas não aconteciam, hoje em dia estas coisas já acontecem muito, por isso os contratos todos novos já são todos blindados por causa disso. Sim, o meu contrato também já tem mais de 4 anos. Não vai fazer mais de 4 anos, mas pronto. Eu vou-me certificar. Eu estava mesmo aqui a pensar em abrir um espaço, ali umas 3 ou 4 km daquele trabalho, mas já vocês tocaram aqui nesse assunto. Mas depois também temos outra questão, mas vai abrir em nome individual ou através de uma empresa? É a sociedade.
Então, se é uma sociedade, é uma entidade jurídica distinta. Pois. Bem, está-se bem, obrigado. Não, como vocês... Claro que sim, claro que sim, é para isso que estamos aqui, não é? Para irmos esclarecendo as dúvidas, porque eu tenho a certeza que vocês não têm nenhuma dúvida sobre o... deixa cá ver... o regulamento, o Decreto-Lei 156 de 2005, não é? Mas se calhar têm uma dúvida se podem abrir um estabelecimento ao lado, não é? Isso vai ser incompatível com o vosso trabalho, não é? Vocês têm dúvidas práticas porque têm vida prática. Vocês não estão aqui a tirar uma formação em legislação mais específica, não é? Bom, já agora uma questão para a confusão. Estou a brincar. Não, aí há uns anos, eu não sei se isto depois se tornou lei, se não se tornou. Na altura que eu comecei a trabalhar muito, havia essa questão de misturar bebidas alcoólicas com bebidas energéticas. E que isso, se desse algum problema ao consumidor, poderia estar de algum modo em causa de quem tivesse feito, quem tinha feito essa prestação de serviço, um local de trânsito. Existe alguma coisa na lei que indica isso? Ou devemos efetivamente vender as coisas separadamente? Não podemos misturar a roupa e a pessoa é que sabe-se misturar com Uma lata de Red Bull tem alguma limitação de como é que pode ser utilizada? não saiba não. Tem mesmo. Sim, não se deve mandar às pessoas a prover. Ou seja, vocês têm regras, não é? Vocês têm regras de utilização dos produtos. Por exemplo, se usarem gelo seco, vocês não vão agarrar no gelo com a mão e vão pôr em cima. Não é? Pronto, não é mesmo. Vocês têm que saber utilizar os produtos. Tanto quanto sei, todos os produtos que são vendidos dentro de um bar são produtos que são legais, não é? Podem ser consumidos livremente, dentro dos limites legais de idade, não é? Então, de forma mistura. Os produtos alimentares, se não tiverem nenhuma limitação, vocês não estão limitados na sua utilização. A menos que o produto diga não pode ser misturado, como nós temos, por exemplo, os medicamentos, não deve ser utilizado com o consumo de bebidas alcoólicas, não é? A bebida energética não tem lá nenhum item que diz não se aconselha a utilização do produto com mistura de bebidas alcoólicas, não tem nenhuma limitação. É a mesma coisa que usar, nós estamos a falar de uma bebida energética, mas podemos estar a falar de uma laranja, não é? É a mesma coisa, não há nenhuma instrução no produto que limite a sua utilização, logo não deve ser limitada. Mas porém, por exemplo, se vocês forem à Espanha e pedirem um gin tónico, não há nem sítio nenhum em Espanha que vos sirva um gin tónico todo preparado. Eles vêm à mesa, por exemplo, se estão numa mesa de um café, eles vêm à mesa com uma garrafa, põem o gin no copo e deixam a garrafa para a pessoa misturar. Isso depois tem que ver com as formas de trabalhar e com as culturas e a forma como se faz as coisas. Em Espanha eles não misturam bebidas. As bebidas são colocadas à frente do cliente e o cliente faz a mistura como bem aprouver, não é? Há pessoas que gostam de beber gin com... Eu, por exemplo, não bebo gin tónico, só consigo beber gin com água das pedras. Eu faço a minha mistura conforme eu quero, não é? Eles põem à frente e eu misturo. Eu não quero que venha já preparado. Mas a utilização do Red Bull, por exemplo, estou a dar o Red Bull que é talvez a mais conhecida, não é? Não existe na lata do Red Bull limitação ao seu uso. Diz que se calhar que pessoas com problemas cardíacos não devem, mas nós também não vamos fazer um exame médico. Olha, senhor, desculpe, preencha-me aqui este questionário para fazer exclusão, não é? Mas isso acontece em relação aos alergénios. Mas isso já é diferente, mas isso é uma questão, os alergénios é uma questão de saúde pública. Já fala também, né? Mas já é uma questão diferente, porque os alergénios já é uma questão já de saúde e mais imediata e mais corriqueira, não é? Ou seja, nós sabemos que nós temos muitos, por exemplo, os frutos secos, nomeadamente, são todos processados dentro do mesmo sítio, não é? E há uns, por exemplo, o do mais alergénico são os amendoins. E os que tratam das amêndoas também tratam dos amendoins. E eles na embalagem diz sempre, atenção, que pode ter produtos de mistura com outros.
ou seja, nós aqui temos limitações, vestígios de, não é? E isso é o quê? É uma exclusão de responsabilidade do produtor, ok? Ele já está a fazer o aviso, é a mesma coisa que pôr aquelas plaquinhas amarelas a dizer o chão está escorregadio, não é? Que é para as pessoas terem atenção, que é para depois não dizerem que escorregaram porque o chão estava molhado. Não, a pessoa foi avisada que o chão estava molhado, entrou, fez a utilização do espaço à sua responsabilidade. Eu estou a dizer que era uma discussão e eu gostei de era uma discussão. Do meu ponto de vista, não é discussão, porque não é nenhum produto que seja ilegal e que tenha limitações no seu uso. Só tem limitações para o consumidor de quem o vai consumir, ou seja, se eu tenho problemas cardíacos, eu posso consumir, não é? Mas fica a minha responsabilidade a consumir ou não. Agora, de vocês fazerem a preparação, não vejo como. Se já pediram coisas mais frescas disso? Acredito, mas vocês não têm um dever legal, ao contrário do dever que vocês têm de pedir a identificação de uma pessoa que vocês acham que não tem idade para consumir bebidas alcoólicas. Vocês não têm o dever legal de dizer à pessoa, olhe, atenção, eu vou-lhe servir aqui o Red Bull com vodka, mas isto aqui pode ser assim uma grande bomba, por isso veja lá o que é que se passa, se está bem de saúde ou não, não é? Vocês não têm essa obrigação. É como aquela história, já provavelmente todos nós presenciámos isso, de alguém que está a consumir, um grupo, sozinho, não interessa. Chegou lá, a pessoa está fixe, está correto. Servimos 1, 2, 3, 4, 5, até que aquilo dá barraca e ter de expulsar as pessoas. Eu tive uma vez uma situação bastante desagradável com uma rapariga, no caso que queria partir a cara, porque uma amiga dela estava a vomitar e que eu era o responsável porque enquanto quis vender, vendi sempre, mas depois me podia responsabilizar pelas consequências. Que era o que mais me faltava, era eu ter de controlar o consumidor, não é? As capacidades de alcoolemia de cada um. Sim, sim. E ela ficou, eu disse isto na cara, ela ficou, também já estava, pronto, nem parece como é que ela estava, ficou raivosa, tiveram de tirar de lá, porque eu era um isto, eu era um aquilo, só que nós somos interessados no negócio. Se nós tivéssemos de fazer se tivéssemos de ter essa responsabilidade, era para mais 5 pessoas a trabalhar. Só para controlar isso, não é? Eu por acaso, eu fiz sair este sábado e estava uma rapariga, estava para lá de Bagdá. Mas eu acho que ela tinha um problema, um problema de saúde qualquer acrescido, porque o comportamento dela não era normal. E eu estava a observá-la e estava a pensar, as pessoas se calhar deviam começar a fazer-se tracinhos nas mãos, não é? Vão ao bar, fazem uma risca, vão ao bar, fazem outra, à medida que vão bebendo, que é para a pessoa que está a servir começar a dizer, atenção, olha, já tens 6 riscos, se calhar é melhor ficar por aqui. Pois. Mas eu não sei também se é possível vocês se recusarem a servir uma pessoa porque acharam que ela bebeu demais. Naqueles quadrozinhos que nós estávamos a falar, que temos de ter exposto, portanto, a lei, não sei qual é o decreto, não sei de cor, mas isso existe, dizer... Podemos recusar, sim. Podemos recusar a quem esteja notoriamente embriagado ou de comportamento qualquer coisa. E isso é uma segurança legal que nós temos. Mas obviamente nós sabemos que negar álcool a alguém que quer beber álcool é um problema. Exato. É um problema. Sim, mas, sim. Mas pronto, é fazer a terceira linha, é vender o álcool e a garrafinha de Exatamente, é assim. Temos que moderar aqui, não é? Temos que ir alternando entre um e outro. Mas o nosso cérebro, sendo claro e ficamos todos a ganhar. Sim, principalmente quando as águas são vendidas mais caras do que o Imperial, não é? Isso é que é chato. Sim. Eu ainda sou do tempo que se pedia copos de água com gelo e bebia a noite inteira copos de água com gelo, agora já ninguém faz isso. Mas já há uma lei que é proibido negar o copo de água, já. Pelo que. Isso sim. Exatamente, já não tem que se dar água que está boa Em Fátima chegaram a ser, pelo menos notificados, não sei se chegaram a ser autuados ou não, sim, alguns estabelecimentos, por causa daquelas datas comemorativas com os peregrinos de todo o lado, porque havia muitos estabelecimentos, é claro, a ganância, que vendiam copos de água e que não eram a preços assim tão
E há estabelecimentos que vendem copo de água, se pedem água fria, é um valor, se quer com gelo, paga mais. Em Espanha, muitas vezes em Espanha, está o preço para o gelo. Mas é um custo, não é? É, um custo. Tem uma tecla com o custo do gelo, exato. Aqui em Setúbal, cafezinho com gelo, por exemplo, ali na praia, já... E com o cheirinho de borla. Às vezes é sempre pagaste. Tens aí a comporta a esticar os tentáculos, estás lixado. Deixem-me só dizer-vos o seguinte. De acordo com o artigo 25A do Decreto-Lei 152-D de 2017, os estabelecimentos, no dia 1 de julho de 2021, têm a obrigação de manter à disposição dos clientes um recipiente com água da torneira e copos higienizados para consumo no local, de forma gratuita, a um custo inferior ao da água embalada disponibilizada pelos estabelecimentos. Os estabelecimentos do canal Horeca. Eu tenho que é isso. Por acaso há muito tempo tenho o Jerrycan, uma série de copos em que a malta sai. Aliás, até tenho mais do que isso. Tenho um Dogs Bar na rua, dois recipientes para os cães beberem água. Isso é só porque os dois bebem mais do que eles. Espero bem. É isso e para os poucos, mas esses não os queria negar, mas é uma deixa migalhas do chão, mas é isso. Eu não sei se aqui o canal Horeca inclui os bares. Não, só inclui cafetarias, restaurante, diz, são estabelecimentos hoteleiros de restauração e cafetarias. Há bares também, abranger bares, pastelarias, padarias, serviços de catering, refeitórios e outros. Ok. Então pronto, é o artigo 25A do Decreto-Lei 152-D de 2017, que foi alterado pelo Decreto-Lei 102-D de 2020, 10 de dezembro. Não se pode recusar. Eu diria que 90% dos estabelecimentos recusam. Pergunta, não se pode recusar a um consumidor ou não se pode recusar a qualquer transeunte que se lembre de chegar lá na Santa? Peço desculpa. Não se pode recusar a alguém que é nosso cliente, que consumiu alguma coisa e comprou, ou precisamente a alguém que se lembrou de passar lá a pagar. Sim, sim. É que se calhar há aqui equidades diferentes, há a relação do consumidor e tal, de serviços, mas talvez alguém que passar lá a pagar. É um bocado como pedir para utilizar a casa de banho, não é? Que as pessoas ficam, então, mas porquê que eu não posso utilizar a casa de banho? Tipo, também tem um custo, não é? Tudo tem um custo, dentro do estabelecimento tudo tem um custo, não é? É que isto também é que não se pode negar ao cliente, depois também tem também cliente. Se chega a ser cliente, fica aqui também uma questão. Aqui nestas perguntas... A questão da casa de banho é uma delas. Eu trabalho na praça principal da cidade, onde fazem eventos com frequência, nomeadamente à quarta-feira há aqueles grupos de corrida, que entretanto já são grupos de 500 pessoas, e aquilo parece casa de banho pública, e as pessoas não entram, saem, mas é que nem sequer perguntam se podem, se não podem. Há uns tempos agarrei num bidãozinho, meti umas garrafinhas de água lá em cima, fui para a porta da casa de banho à espera deles. Foi. Então, quero ir à casa de banho, quero, então compro aqui uma aguinha, mas eu não quero água, pronto, então também não quero ir à casa de banho. Eu normalmente, nem que seja para beber um café, não é? Porque... Eu no vídeo já só peço a qualificação de perguntarem se pode. Sim, já só fiz isso. Sim. Já só pedi isso. Mas isso era outra discussão, toda uma nova discussão. Sim. Se calhar é mais fácil tê-los a beber a água. Exato. Ora bem. Gonçalo, esta tua ideia do IRS foi a melhor coisa que fizeste à tua vida, não à minha, neste caso. Se soubesse, tinha validado as faturas sozinho. Pois, foi isso que contribuí, pessoal. É isso mesmo. Eu estou capaz de já ganhar dinheiro para o combustível para ir a isso, bom. Sim.
porque a malta às vezes não aproveita as regras do jogo. É verdade que o Estado cobra muito, mas também se pode comer alguma coisa, tem que saber comer. Pois, ainda agora quando fomos ao intervalo até liguei à minha mãe, que ela gosta muito de andar em cima destas coisas, olha, vai tratar disto, e ela, minha mãe... Mas toma atenção que isso paga a comissão, tem calma, não é? Sim, mas ela ficou logo, filho, então mas isso tu estás a cometer uma infelicidade. Eu não estou a cometer coisa nenhuma, então está lá os cais, se não querem que a gente registre isto noutra coisa, não ponham lá os cais. Sim, isso não é? Não dá. Então, se houver bateria à porta, avisa, está bem? Se também souber, eu vou dizer que a culpa foi tua. É simples. Ora bem. Então vocês digam lá, se vocês quiserem fazer o registro, quiserem abrir um bar, o que é que vocês têm que fazer? Ter dinheiro. Primeiro, mais importante de tudo, não é? E mais importante do que as leis, sem dinheiro não fazemos nada. É verdade. Quais são os procedimentos que vocês têm que fazer? Está na parte da avaliação, pessoal. Já falei demais, esta parte agora esquivo, não sei como vou Vocês têm que fazer... Só para a Câmara Municipal de Lopes, neste caso, peço desculpa. E onde é que se faz isso, essa comunicação prévia? Fazemos onde? Como empreendedor, há uma série... Quer dizer, não sei se por acaso... Não, como empreendedor, eu tenho aqui na loja de cidadão, acho que Pois era isso, antes disso, perceber se vamos a nível individual ou se queremos uma empresa, percebemos claramente que a empresa viabiliza aqui uma série de outras formas de estar importantes para o negócio. Comunicação prévia com pelo menos a questão do tamanho do espaço, número de lugares e horário. Os licenciamentos que diz respeito ao audiogesto, ou seja, neste caso passo música, não chega. Não, a passo música deixou de existir, agora é só audiogesto. Audiogesto, depois há outra. Isso tem a ver com a lei do ruído? Não? Não, também tem a ver. Eu acho que consigo continuar a ouvir, mas só ver, porque a essa licença tem Se calhar é a mesma licença que eu estava a referir. Ah. Mal. Agora estás a chegar. Já está bom? Agora estás a chegar, sim. Tá? Ok. Vai ser a defesa de autores, não é? E audiogesto, uma coisa relacionada com os autores, aqui, por exemplo, no caso aqui, eu acho que nestes casos tem a ver com emissão de música e, por exemplo, televisão. E isso também depois altera em função do número de lugares. E outra coisa é isto do audiogesto, ou seja, são duas licenças, uma são para os autores, outra é... Não esqueci do que é que eu dizer, sei que são diferentes, é para as duas. Depois, continuar aqui a elencar, eu perdi com esta questão de sair do local. Estávamos na questão das licenças, licenciamentos, horários, comunicação prévia, a questão do HCCP, como encher o plano. Pelo que percebi, as pessoas estão cá contratadas, vamos em passo. Se não estiverem contratadas a nível de contrato de trabalho, que estejam bem documentadas a nível de contrato de prestação de serviços. Vocês têm sempre que pensar que o facto de terem tudo escrito, para vocês há de ser sempre uma mais-valia. Por isso vocês não precisam ter um contrato de trabalho especificamente, mas têm que ter um contrato de prestação de serviço. Esse contrato de prestação de serviço tem que ser muito específico. Há uma grande diferença, não sei se sabem qual é que é a diferença entre o contrato de prestação de serviço e o contrato de trabalho. Como é que nós os distinguimos, sabem? Provavelmente não é a relação só direta com o serviço prestado em si, ou tem uma relação direta com a entidade? Tem que ver que no contrato de trabalho produz o trabalho sobre a ordem e direção da entidade empregadora, enquanto se trabalha como prestador de serviços, há autonomia, ok? Depois tudo isto é muito discutível entre haver autonomia e não haver autonomia. Por exemplo, no caso dos bares,
vocês têm fichas técnicas, por isso vocês não têm propriamente muita autonomia na forma como vocês vão servir as bebidas ou produzir os vossos cocktails ou coisa que o valha, não é? Porque vocês têm parâmetros e regras, porque é como fazer um bolo, não é? Se vocês, é uma questão de química, se vocês não puserem a quantidade de fermento, de farinha e de açúcar, o bolo não vai sair exatamente igual como a receita original, não é? Se vocês não cumprirem todas as quantidades. Por isso vocês aqui não têm muita autonomia. O que vocês têm é cumprimentos de horários, permanências e valores a receber e a forma como fazem os pagamentos e o recebimento desses valores e quem é que fica encarregue pelos pagamentos de seguranças sociais, IRS, essas coisas todas, não é? Ou seja, nessa parte é muito importante porque o ACT é uma entidade muito chata. Eu não sei se não será mais chata que a ASAI, porque muitas vezes nos contratos encontramos muitos conceitos indeterminados e que leva há ali muito espaço para interpretação. Ao passo que, por exemplo, na ASAI é uma questão de verificação prática, não é? Porque se vocês tiverem as arcas frigoríficas todas sujas, se vocês tiverem os vossos utensílios sujos, se vocês não tiverem as coisas bem armazenadas, os sacos do gelo, por exemplo, que estarem todos abertos, ou seja, vocês têm situações em que põem em risco a saúde pública, porque nós estamos a falar de produtos de consumo direto, não é? Imediato. E se não estiverem em condições, podem causar doença, não é? Por isso, a parte da ASAI acaba por ser uma coisa muito mais prática, de observação direta, não é? Porque se eu vir que tenho um gelo cheio, por exemplo, de borras de café, sei que aquele gelo não dá para consumir, aqui não há muito espaço para fazer interpretações, não é? Se eventualmente poderia, não, é um facto, é uma constatação. Ao passo que aquilo que está escrito no contrato pode dar margem para interpretações, não é? Lembrem-se. Eu, por acaso, nunca recorri a advogado para redigir contratos, mas encaminho para isso. Assim, nunca tive nenhum problema. Normalmente éramos nós que redigíamos, mas efetivamente o seguro veio e percebi, não percebi uma coisa, mas já percebi à partida que é uma coisa que vale a pena, faz só uma vez, não? É isso, porque vocês têm um custo uma vez, vocês fazem daí um template, não é? E a partir daí depois vocês podem todos irem fazer das alterações todas que acharem por convenientes. É importante, é a mesma coisa que eu acho que a parte legal deve ser sempre preventiva, porque as pessoas acham sempre que contratar um advogado é caro, mas depois pode sair barato, não é? Porque se tiverem um problema, mais tarde é como ter seguro e não ter seguro, não é? Eu em vez de pagar 10 vou pagar 500, não é? Pronto, podia ter pago só 10, mas quis poupar nos 10 e agora vou gastar 500. E é um bocado isso, é como na saúde, não é? Nós devíamos todos, o país devia apostar mais numa medicina mais preventiva, não é? Porque sai mais barato prevenir as doenças do que tratá-las. Mas pronto, como já também falámos há pouco, andamos sempre a correr atrás do prejuízo e o português anda muito atrás do prejuízo, não é? Mas de facto, ir ter com quem percebe e fazer as coisas como deve ser, é óbvio que não é por terem um contrato muito bem feito que o problema vai deixar de existir, não, mas quando estamos a falar da exatamente, mas quando estivermos a falar da discussão do mesmo para a resolução do mesmo, já não é a mesma coisa, não é? Já estamos a falar de ter armas para vencer, ao passo que só temos, porque mais ainda, por exemplo, em termos laborais, também mais uma vez por questões históricas, os tribunais, à partida, logo, estão sempre do lado do trabalhador. Sempre. A entidade empregadora, quando entra no tribunal, tem logo um handicap muito grande. Está sempre abaixo. Temos jurisprudência que é surreal. Vou-vos dar um exemplo. Um trabalhador que trabalhava numa bilheteira que ficou com as receitas dos bilhetes de 3 semanas da entidade empregadora. A empregadora descobriu, despediu, tinha que o compensar porque ele já trabalhava lá há muitos anos e decidiu retirar do valor que lhe tinha a pagar o valor que ele tinha furtado. O trabalhador foi para o tribunal e a entidade empregadora teve que lhe devolver tudo. Mas depois já tinha passado o prazo de apresentarem a queixa para fazer um pedido de indenização civil e ficaram sem o dinheiro. Porque o que era importante era o trabalhador e o salário dele. Ok? Por isso, nós temos decisões destas dos tribunais que
Pronto, não há senso comum nenhum que justifiquem, mas por razões históricas é assim. E também por razões históricas é que nós não temos uma lei laboral mais flexível. E de facto eu acho que o país ganharia muito se tivéssemos uma lei laboral mais flexível, tínhamos uma massa trabalhadora muito mais ativa, muito mais dedicada, porque hoje em dia uma entidade empregadora para despedir um trabalhador precisa de ser rica, não é? Porque tem que o compensar com tanto que às vezes mais vale ter um mau funcionário e ficar ali encostado ao lado do que ter um custo de ter que o estar a despedir. E isso é muito mau. E como temos pessoas boas e más em todo o lado, há muita gente que se aproveita disso mesmo, não é? Principalmente em grandes empresas. Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu tenho aqui uma dúvida. Uma pessoa que vai, por exemplo, um estagiário, uma pessoa que vai fazer uma experiência de um mês, é obrigatório dar logo um contrato de trabalho antes de começar a exercer? Não. Se é um estagiário que vai fazer um estagiário, faz um contrato de estágio, ok? E esse contrato de estágio vai ser uma coisa muito semelhante a um contrato de trabalho, tem horário de trabalho, tem indicação se o estágio é remunerado ou não, ok? Tem os deveres e as obrigações. Um contrato, não pode estar ninguém a prestar nada de serviço sem ter um contrato que ninguém é tirado ao espaço ocupado. Exatamente. Por isso tem que estar sempre contratado. Se é um estágio, não é um estágio, se é um contrato. Vocês podem fazer um contrato de trabalho por tempo a termo incerto, por exemplo, ou a termo certo o artigo mais normal, a linha mais normal é a D, que é o acréscimo de atividade, acréscimo anormal de atividade, em que vocês podem contratar, ter ali uma pessoa durante 2 meses, 3 meses, ok? E depois podem terminar o contrato. Ou para substituir uma pessoa que está doente ou coisa que o valha, podem sempre contratar desta forma. Não precisam necessariamente sempre ver os contratos de trabalho ad eterno. Ou mesmo se uma pessoa que vamos fazer uma avaliação para ver se está apto para vai enquadrar na equipa ou para ser contratado, tem que ter algum contrato, porque normalmente tem uma carência de 30 dias para Os contratos prevêem isso mesmo, não é? Tem um período experimental em que o contrato pode ser resolvido não tem que haver nenhuma justificação para resolver o contrato em período experimental. Exatamente isso que eu queria saber. No período experimental tem que haver um contrato antes de começar? Se vocês vão experimentar para contratar, o que eu sugiro é contratar com o período experimental. Se ele dentro do período experimental não estiver a concretizar aquilo que vocês querem, vocês despedem. Eu acho que a pergunta do Arthur seria mais direta. Tecnicamente o pé do teu balcão tem que ter alguma coisa de rígido. Depois se vais mandar embora daqueles 15 dias que não funcionou é outra história. Ou se fica também é outra história. Mas a partir do momento do dia 1, do momento 0, em que ele começa a trabalhar contigo, seja a experimentar, seja a estagiar, tem que haver alguma coisa escrita para isso. E o período experimental nós podemos ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, podemos colocar isso? Não, o período experimental tem prazos, depende do tipo de contrato que é feito, sim, o período experimental tem prazos. E depende também para aquilo que é contratado, porque uma coisa é se contratar, por exemplo, o empregado de bar, outra coisa é empregar uma pessoa que vai ser, por exemplo, o gerente do bar, ok? Depende das características de cada um e da responsabilidade que ele assume. Karina, a lei mudou, acho eu, e agora a questão dos. Esta ordem dos contratos a termo é uma coisa que não se batalha há muito tempo para trabalho, está pelas horas da morte, apesar deste tipo de contratações, em função de substituições de baixa, por exemplo, ou de aumentos sazonais de produção, percebe-se que a ideia é que a lei vá sempre a favor da contratação a termo incerto. A minha questão é que nos contratos a termo certo, pelo que eu percebi agora na alteração da lei, mas fiquei aqui um bocado baralhado, é que para haver renovações, imagina, há um contrato, um primeiro contrato de 6 meses para o ano, para haver renovações, essas próximas renovações nunca podem exceder o período do primeiro contrato. Eu já não sei qual é que é a quantidade de renovações. Porque é exatamente por causa dessa questão das renovações, eu acho que efetivamente acho que foi o tempo do contrato, isto é,
As renovações ou a renovação, imaginemos, a lógica que eu percebi isto foi fazer o contrato por um ano. As outras duas renovações, para a pessoa não passar efetivas por este objetivo da empresa, terá que ser sempre inferior ao período inicial que foi do ano. Isto é, o segundo e o terceiro contrato para a pessoa não passar efetiva terá que ser, imaginemos, de 6 meses e de 4 meses, porque assim não chega o primeiro período que foi do ano. Isto foi a minha interpretação assim um bocado rápida. Se é verdade, se não é, não sei. Ora, o contrato a termo pode ser renovado até 3 vezes e a duração total das renovações não pode exceder a do período inicial daquele. Pronto, é isto que acabei de dizer, não é? Ou seja, para ser possível ter 3 renovações, será sempre um contrato, por exemplo, de um ano, o outro de 7 meses e o outro de 3. É para nós termos 12 pelo primeiro. Correto. Porque senão a pessoa já passou efetiva. Já passou efetiva de forma automática. Eu tive num momento em que há pouco tempo tive que estudar isso, apesar de iríamos sempre renovar com a pessoa. Mas surgiu essas questões e eu fui ver e a informação que me deram foi essa. E a única interpretação que eu tive foi exatamente esta. É que mais vale, entre aspas, porque no sentido nunca é abdicar dos serviços, as pessoas. Mas mais vale fazer um primeiro contrato do tempo, imaginemos, maior, para que as renovações possam. Mas essas renovações têm que ser outra vez produto do acordo. Não fica estabelecido o primeiro contrato. É sim, normalmente o contrato pode especificar logo de imediato que se não houver nenhuma oposição à renovação, que ele se renova por igual período de tempo. Normalmente é que é o que diz. Ou então pode. Mas isso já não serve. Ou então o que diz é que ele não se renova, tem que fazer um novo contrato. Ok? Este contrato já é com um período diferente e depois chega ao fim e depois faz outro contrato com período diferente. Tem que ver tudo a forma como ele é redigido. Ok. E outra questão, quando se despede alguém de uma certa posição, ficamos impedidos de contratar para essa mesma posição? Não, só ficamos impedidos de contratar para uma certa posição quando estamos a fazer uma extinção do posto de trabalho. Mas se o despedimento for essa causa? Não, se nós vamos despedir uma pessoa porque vamos extinguir o posto de trabalho, é porque o posto de trabalho foi extinto, não podemos contratar uma pessoa por uma coisa que não existe. É certo, estou a perguntar nos suponhamos. Não, só se for por extinção do posto de trabalho, não se pode contratar outra pessoa para aquele posto de trabalho, porque o posto de trabalho foi extinto, por isso é que essa pessoa foi despedida. Pode criar um posto de trabalho? Pode, sim, atribui outra categoria profissional distinta. Para a pessoa aplicar, não há problema nenhum, pode ser buscar uma pessoa. O trabalhador pode se ir embora sempre que quiser, só tem que dar o aviso prévio. Isto parece que, e nesse entendemos aqui, as perguntas são um bocadinho todas elencadas. Eu neste momento, numa fase em que contratei alguém para substituir o baixa e contratei alguém porque o meu sócio passei por um preço para mim, como é que se pudesse fazer e contratei essas duas pessoas. Ao contratar essas duas pessoas, eu espero estar sempre a crescer, que é que eles fiquem comigo e se mantêm. Mas imaginemos que agora a seguir eu tenho que contratar mais uma pessoa e tenho que ter esta preocupação se é para uma sazonalidade ou se é para ter o certo. Se essa pessoa passa a ter o certo, deixa de ser um contrato, e a lógica é o termo certo, passa a ser incerto, porque efetivamente ela está cá todos os dias, vai continuar cá outro. Se algum dia a qualquer mandar essa pessoa embora, ou tiver essa necessidade, já deve ser uma questão de uma população, é uma questão de despedimento. Qual é que é a justa causa? Não há justa causa aqui, é o quê? Como é que posso fazer uma pessoa? Se for um termo incerto, temos que ver qual é que é o motivo da existência do termo. Quando se verificar o termo, termina o contrato caduca, não é? Isso foi o termo incerto, sem termo. É por tempo indeterminado. Tem que se abrir um processo, tem que haver uma causa para se despedir. Isso aí, mas pronto, imaginemos que é um facto, nunca poderá ser. Faz um acordo, tem que fazer um acordo de despedimento, tem que fazer um acordo de cessação do contrato de trabalho. Se não tiver uma causa não tiver nenhuma causa prevista na lei, ou por desobediência, ou incumprimento dos horários, ou faltas não justificadas, ou abandono do posto de trabalho, se não tiver nenhuma justificação para despedir, só por acordo. E para despedir. Para não ficar viabilizada essa questão de distinguir o posto de trabalho, não é necessário. Até porque para despedir, se for com justa causa, tem que se abrir mesmo um processo disciplinar, não é? Que é para se fazer a apuração dos factos, que demora tempo, é custoso, demora tempo, mas para fechar e garantir que o processo fica bem concluído. Estou a fazer essas perguntas todas, mas está tudo bem, pessoal, aqui nessa chafaria. Ninguém fala?
Não, eu estive a fazer aquelas perguntas porque eu tenho tido, nós temos uma empresa de problemas que o pessoal entra no período experimental, então sem a correr, depois damos contrato assinam, descem. E nós que estamos lá antigo, estamos a sofrer muito porque pronto, depois temos que carregar as pedras à costa, carregar as torres à costa, né? Trabalhar por 2, por 3, é normal tirar as duas. Falando das tuas perguntas que estavas a colocar, Gonçalo, isso é um contrato da pessoa terminar, e a gente não quiser renovar. Não renova, não renova. Mas era o que eu estava a dizer, tome atenção a esta alteração da lei, porque efetivamente esta questão das renovações, antigamente eu tinha a ideia que, imagina, fazias 3 contratos de 6 meses e estava tudo bem, isto é, não renovava a situação, já está feito, foi uma fase. Agora não, esta questão, como a Karina já até confirmou, altera tudo porque efetivamente o primeiro contrato, se for para essa parte possível estratégia, tem que ser sempre superior, e os outros dois têm que ser inferiores, porque senão, Sim. ao renovarem, passa na verdade, o contrato a tempo certo, o contrato efetivo. Sim. Porque faz outro 6, faz outro 6 e faz outro 6, na verdade logo ao segundo já está, porque é igual o período ao primeiro. Só ao segundo já está. Esta é a minha lógica que eu gostei. Sim. Atenção, mais uma vez, principalmente na parte da legislação laboral, é importante, porque, nomeadamente, esta situação das renovações, do número de renovações para considerar por tempo indeterminado, está sempre a alterar, ok? Estão sempre a inventar e tem que sempre ter muito em conta isso, porque no momento em que fazem a contratação por um certo período de tempo pode ser uma regra e depois passar para outra, ok? E isso, a altura em que o contrato é assinado. Sim, a lei que estava em vigor à data da celebração. Voltamos à questão da burocracia e até mesmo o capital final no bolso de cada um, tanto do empresário como do trabalhador. É catastrófico o valor dos valores que rondam tudo isto e que depois, na verdade, ficam no bolso de cada um. Porque é verdade que o contrato é sempre uma garantia e tem que ser uma garantia para todas as partes e acho mais do justo, se querem contrário. Mas é custoso porque são custos muito elevados e assim, no final do dia ninguém abre um negócio para perder dinheiro, não é? Ninguém abre um negócio para perder dinheiro. Vou fazer aqui um desabafo, eu sinto-me um herói. Todos os dias eu sinto-me um herói. O Pedro foi o único que já cá teve. Eu tenho muita malta já que está a trabalhar, acho que é possível, e que a gente faz milagres. Todos os dias tenho que ser um herói. É difícil. E a tua sazonalidade está cá dos negócios todos. E certamente que os dias... Já quer trabalhar para o Estado. Isto é feudal. Isto é um bocadinho feudal. Há ali uns 30% a 40%. E nós já não falar das tais China. E hoje a sazonalidade está um bocadinho diferente daquela que era há 10 anos atrás, não é? Porque hoje já temos muito mais pessoas. Bem, em primeiro lugar... As alterações climáticas. É isso que eu ia dizer, só começando pelas alterações climáticas já faz toda a diferença, não é? Mas ainda Setúbal, não é? Setúbal, se estiver sempre a chover ninguém vai, e Setúbal normalmente está sempre bom tempo. Eu sei que todas as vezes que vou a Setúbal tenho reuniões e eu já sei que por baixo tenho que levar uma t-shirt porque eu vou conseguir alçar uma temporada de t-shirts, não é? É o carinho de tudo. Exato. Mas que faz brincadeiras, no trabalho que nós fizemos em relação àquela questão do plano de marketing, em que tínhamos a questão de Maslow, a questão das ameaças e das coisas favoráveis. Efetivamente, às vezes, para o nosso tipo de trabalho, as alterações climáticas, sem ser aquelas intempéries muito rigorosas, são a mais-valia. Mas lá para a frente falta de planeamento, como se vê, se não temos todos os serviços, mas por enquanto está tudo. Mas para já, aquilo que temos à frente é isto, não é? Pronto, está tudo certo. Chove 15 dias e temos sempre mais um grau que Lisboa, está bom. Exato, está sempre bom tempo, pelo menos é a minha experiência. Mais alguma dúvida? Pois é. E bom peixe. Mais alguma. Isto é ir falando, vou surgir. Sim, é assim. Mas já há aulas naquela fase que é necessário estar a questão de decisão. Pronto, vamos só continuar, depois em função do tipo de contrato que temos com as pessoas,
outra prestação de serviços pode continuar, não sabemos nós, há que ter as responsabilidades que tem a nisto tudo. A questão de haver a necessidade de um contrato de início do trabalho e essas mesmas inspeções médicas e periódicas feitas. Da saúde e segurança no trabalho, contra o seguro de acidentes de trabalho, seguro de responsabilidade civil. Formação 40 horas semanais, 40 horas anuais. Ok, ajuda lá pessoal. E depois é montar a station, ter gelo e começar a trabalhar. Não, primeiro é ver quais são as máquinas que vocês têm, ver como é que elas funcionam. Toda a gente tem formação sobre o funcionamento das máquinas, ok? Ter as licenças todas logo, tudo controladinho. Tudo. A vossa primeira preocupação é terem a parte burocrática toda tratada e que nada vos falhe. Porque isso... A fixação de todos os preços. Sim. As regras, os horários de funcionamento, os mapas de férias, ou seja, todas aquelas pequenas coisinhas tudo, porque são tudo coisas que podem ser pegadas para ser aberto um processo de controle nacional, que é isso que vocês não querem. Porque se a entidade fiscalizadora vê que cada vez que lá vai encontra 2 ou 3 problemas, vocês são uma mina, não é? E o objetivo é não lhes dar motivos nenhuns para que eles lá voltem tão cedo. A não ser pelo trabalho. Pronto, mas isso é por prazer, não é por trabalho. Terem sempre livro de reclamações, quer online ou em papel. Nunca, esta tem que ser a vossa máxima, nunca se nega, é como um copo com água, quase, não é? Nunca se nega ao livro de reclamações, em momento algum, porque isso gera-vos, um dos momentos mais criadores de constrangimentos que podem ser evitados. E vocês têm só um problema civil, não é? De compra e venda, normalmente, digo eu, que passam a ter um processo contra o nacional. E isso, vocês não querem ter que ir para a ASAI para responder e juntar testemunhas e para haver um processo de audição e é muito chato, ok? Porque para chegarem ao fim, normalmente é aplicada uma coima e ela não é propriamente simpática. Em relação à comunicação prévia em relação ao horário, podemos colocar o horário que quisermos, até na pergunta. Podem pôr o horário que vos seja permitido, não é o que quiserem, é o que vos seja permitido, porque a vossa Câmara Municipal pode ter um horário específico de funcionamento dos bares, mas haver a possibilidade de extensão desse horário de funcionamento, okay? Mediante o pagamento de uma taxa adicional, que pode ser tanto de forma temporária como de forma permanente, ok? Vamos supor que o vosso horário de funcionamento é das 15 à meia-noite, mas às quartas-feiras têm um evento, por exemplo, têm música ao vivo, e às vezes fazem até pré-esplanada de música ao vivo, não é? Para as quartas-feiras podem pedir uma licença específica para essa extensão. Mas lá está, como eu disse, isto sendo tudo tratado num sítio só, facilita-vos muito a vida. Vocês não precisam de ir aos sítios pessoalmente, vocês login, colocam o empreendedor e fazem tudo online, desde que tenham a documentação toda, tenham tudo online, porque acaba por ser muito mais fácil
é mais difícil vocês esquecerem-se de algum procedimento, porque estão lá, está lá nos passos todos que têm de seguir, o que vos vai facilitar em muito, não é? Vai-vos facilitar muita coisa e poupar-vos alguns dissabores e custos de futuro. Por isso, sempre têm dúvidas, vocês vão ao balcão, mesmo no próprio balcão, antes de fazerem submissão de algum pedido de comunicação prévia, vocês podem ver nas perguntas frequentes, podem logo ver aquilo que precisam, o que é que não precisam, que informação precisam de ter, que documentação precisam de ter, e têm a vossa vida muito mais facilitada desta forma. Em relação ao alojamento local que falamos também Também. É só ir ao Google, escrever alojamento local, alteração e fazer a alteração, se permitir, para a zona. Pois é, isso que eu tenho que investigar aí. Porque, como eu disse, quando foi o governo PS, quando eles fizeram as alterações todas, eles iam fazer inclusivamente aquela taxa acrescida de acordo com a área do imóvel, que isso depois foi tudo revogado, quando entrou o governo PSD. Era um programa mais habitação, não é? Era exatamente a grande parte do programa Mais Habitação foi todo por água abaixo, que eles revogaram a possibilidade de transmitir as licenças e que agora podemos transmitir, ou seja, não é uma transmissão, não é contratualizado que se transmite, mas nós podemos registar uma alteração dos dados. A questão é que o município pode ou não, em função da zona de contenção. Por isso que eu estou a dizer, se for permitido pedir licenças, é pedir alterar, ok? Se não for permitido pedir licenças para aquela zona, aí já não é possível alterar, ok? Porque não dá para uma coisa, não dá para outra. É um permisso, é um direito adquirido. Pois, e é também uma grande mais-valia no que toca no caso de uma venda, não é? De um imóvel que tenha uma licença de alojamento local, é mais valioso do que um que não tenha, não é? Porque eu posso não fazer alojamento local, mas estou habilitado a. Certo. Bom, eu sei que nós ainda não estamos na nossa hora, mas acho que não vale a pena estar aqui a encher chouriços, não é? Como se diz na gíria. Acho que vocês têm mais coisas mais úteis que fazer, de certeza. E eu gostaria que vocês, para amanhã, fizessem esse exercício de irem ao site do empreendedor, do balcão do empreendedor, e simularem que vão fazer uma comunicação prévia de um bar, para vocês verem como é que funciona, para vocês me colocarem questões de dúvidas que vos surjam no processo que estão a fazer, ok? Para que eu vos possa ajudar a solucioná-las e conseguir ultrapassar tudo, para que no dia da manhã, quando finalizarmos estes módulos, vocês estejam em plenas condições de não só fazer, mas entender tudo o que está à volta deste procedimento. Se concordarem, mas podemos continuar a conversar. Eu agradeço a disponibilidade e Então escrevam, à medida que vocês forem vendo das coisas, vão escrevendo qualquer dúvida que tenham ou um procedimento que não percebam bem, escrevam e amanhã tragam as dúvidas todas que resolvemos aqui. Oi, agora peço desculpa, ia ser embora e não deixei embora. Já estou um bocado para a cabeça, já ajudas com 2 vídeos do. Foi você que falou da questão da casa de banho? Também. Do género, não foi? Sim. Género obrigatório. Sim. Até só para amanhã não ter a gafa de que não tínhamos falado, agora surgiu essa questão, mas fiquei com a ideia que já tínhamos falado disso hoje aqui. Não, essa é uma discussão que tem vindo, aliás, há muitos espaços hoje em dia que já não temos definição de género nas casas de banho, não é? Que toda a gente entra para o mesmo sítio. Mas amanhã também podemos discutir isso mais aprofundadamente. Se bem que a minha maior preocupação tem mais que ver... Mas é obrigatório? Não percebi, peço desculpa. Não é obrigatório, não é obrigatório. Ok.
Não é obrigatório. Isto é um tipo para nós também, é verdade. Antigamente só havia uma casa de banho, pronto, quem estava na fila não era o primeiro. E era na rua, e era na rua. Agora aqui a questão é se tiveres duas ou três casas de banho e não tivesse a gente identificado à porta, aí já pode dar salganhada, mas pronto, isto é permitido, já. Sim, Mas se tu está falando de todo tipo de bar, mas também como isso vai haver nas escolas, eu já tenho. exatamente. A partir do momento em que há nas escolas também não nos vamos estar a preocupar com os bares, não é? Porque nos bares, à partida, já serão todos maiores de idade. Pelo menos aí há de ser esse o princípio. Isto se me permitem o desabafo, isto vamos a chegar à sociedade a critérios muito pequeninos de acontecimentos. Mas isto é em tudo, desde o alojamento à casa de banho, mas ouvintes. Eu preocupo-me mais da acessibilidade à casa de banho que pessoas com mobilidade reduzida do que o género, mas... Exatamente, como é que se costuma dizer que os sítios têm que ser cada vez mais passar de integração, mas isso é uma palavra para aqui, que é um passo. E há pouco tempo até vi um vídeo bastante interessante na internet, que era alguém que achava que o espaço estava muito na moda e que efetivamente era muito, não sei se há uma palavra para isto, mas pronto, era muito aberto e entrar isto, aquilo, tudo muito fixe, e alguém começou-se a perguntar, e tem mente a zerar, então e tem linguagem para os seus desculpos, mas são muito, tal palavra, consegue introduzir aqui muitas pessoas com muitas diferenças. Na verdade, estamos a perder a essência do que é que efetivamente é importante. Fica aqui no desabafo. Tenho dito. Como é que diz o Daniel? Boa noite, sou o Daniel. É assim, Sim, boa noite. Obrigado, Sr. Daniel. obrigado pela salta a todos. É inclusivo, não? Está a fazer essa palavra. Inclusivo. Obrigado. Tinha que ser uma ucraniana a ajudar. Era o que eu ia dizer, pessoal. Eles sabem todos. Tivemos de importar a Tatiana para poder safar. Vocês faltaram às aulas. Português. São muito inclusivos, mas por uma série de aspectos, até do ponto de vista do leite, uma série de aspectos que não são os essenciais. Isso vai trazer outros problemas que se calhar são mais difíceis depois de resolver. E eu posso dizer, por opção da entidade patronal, já há muitos anos, no sítio onde eu trabalho tem 20 anos, nós somos parceiros da comunidade LGBT, não vou estar a dizer o resto. LGBTQI+. Pronto. E então há uma delegação, digamos assim, em Leiria, e tudo o que é eventos deles, divulgações e tal, eles escolhem o nosso bar por motivos que nos tinham roubado as placas de identificação das casas de banho. Nós tivemos algum tempo sem os repor. E pronto, vocês não estão a ver a promiscuidade e a confusão que nos obrigou a pôr as placas outra vez, sempre que ainda por cima o bar à noite funciona, ao sábado à noite, funciona como um bar puro e duro, entram pessoas, saem pessoas, felizmente são mais as noites que está cheio do que as que está vazio. Claro, é verdade, tu não trabalhas no bar. Trabalho, mas aquilo começou a gerar outro tipo de problemas que eu tenho mais que fazer do que estar, o meu trabalho é outro, é estar a orientar outras coisas e não estar a servir de polícia se não vai à porta de uma casa de banho. Mas estás a ver, é que nós queríamos chegar, se fosse obrigatório por lei, nós temos uma emenda de trabalho, nem que fosse uma, se calhar seria mais interessante. Não sei, porque, por exemplo, a obrigatoriedade, se calhar acontecer, ter as casas de banho seja. Sim, estamos a falar dessas e de outras coisas. Agora a professora disse uma coisa que é, hoje em dia tudo é demais. Há questões, eu porque um cliente me falou ou me chamou a dar alguma coisa, eu não lhe posso falar torto, porque eu depois tenho de entregar um livro de reclamações. Quer dizer, eu tenho de identificar os princípios da boa educação em prol que devia dizer ao contrário, em prol do bom profissionalismo. Acho que isso resolve, Daniel. Lembra vez que andavas na escola, tinhas um problema na escola e assim, resolve isto lá fora. Isso lá fora não pode ser o trabalho. Não é dito dessa forma, mas às vezes, então se tiver lá o meu patrão que fica um bocadinho mais seguro, com as costas um bocadinho mais quentes, às vezes é um bocadinho assim. Mais que faltava, agora está a durar estas dois para amanhã, tu estás a gerir o teu negócio e tens de contratar duas pessoas para te gerir questões constitucionais e sociais dentro da tua casa. Como é que é a vossa vida profissional em termos de segurança? Como assim? Não sei se eu gostaria
Se vocês têm seguranças específicos para ter no vosso bar? Não, eu no meu estabelecimento não tenho, mas por acaso eu havia informado disso, porque acho que houve uma alteração qualquer à lei não há muito tempo, que espaços que tenham um mínimo de pessoas é obrigatório ter segurança por número X pessoas. X pessoas, pronto. No entanto, eu não sei se isso é para todas as casas ou se é para determinados licenciamentos. Ok, eu vou ver isso amanhã de uma resposta. O licenciamento claro, o licenciamento de discoteca, por exemplo. Eu gostava de ter, embora isso seja uma despesa hoje em dia, quando se fala de segurança, custa em média 80 euros por noite ou mais, se for preciso, é uma despesa. Eu gostava de ter, e no bar especificamente no meu trabalho, gostava de ter não aquele segurança, vamos chamar de segurança pitbull, não. Gostava de ter um senhor, casa de 50 e tal anos, um homem maduro, ali à porta que impusesse outro respeito, uma questão de controlar a porta. Pronto. Sábado passado, não este agora, a primeira coisa que eu fiz quando a noite começou a trabalhar a sério foi expulsar um gajo dentro do bar. E peço desculpa pela expressão. Mas eu não tenho que fazer isso. Não tenho que fazer isso e nem quero estar a pôr este corpo esbelto que Deus me deu à frente. À frente. A mão só vem cara. Exatamente. Eu posso dizer à vontade porque ninguém pode confirmar nem desmentir. Pois é. Não, mas pronto. E não tenho. Mas hoje em dia, até pelas questões todas de insegurança que temos vindo a viver pelo país inteiro, a maior parte das casas, pelo menos aqui em Leiria, as discotecas sempre tiveram, mas já muitos bares optam por ter um e até dois seguranças. Sim, porque as coisas de hoje em dia tendem a escalar muito rapidamente, não é? Eu acho que até o nível de agressividade tem vindo a aumentar muito, enquanto que quando eu era no meu tempo havia